Bom dia. Eu fico ouvindo vocês dois. Eu queria ter professor assim. Que diferença seria se nós tivéssemos a possibilidade de ter professor assim quando nós estávamos na escola? Que diferença faria, né? É, que bom que a gente já tem professores em sala de aula assim. E essas crianças vão chegar em mim, né? E já vão chegar com outro pensamento, com outra atitude. Então, eu dou aula na Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado. E é uma escola que eu trabalho lá há 7 anos, eu acho. E nós tínhamos muitos problemas. Quando muda a gestão da escola, a diretora faz uma pesquisa, faz um censo interno, e percebemos que 65%, 67% das crianças se declaravam pretas ou pardas. A partir desse movimento de saber quais eram as crianças que estavam na escola, a gente não podia mais, ela percebeu que não podia, a gente precisava mudar o jeito para que aquelas crianças se sentissem parte da escola, que entendesse que aquela escola era para eles. Então, fazer perceber algumas coisas. Começou com língua portuguesa, e aí, como eu dou aula para as crianças maiores, eu gosto muito de argumentação. Mesmo na narrativa, a gente consegue trabalhar as questões argumentativas. Como ela falou, essa criança quando chega à escola, às vezes, gente, o primeiro contato que essa criança tem com alguém que tem nível superior somos nós, né? E aí, essa criança chega à escola e ela tem o tio da portaria, ela tem a tia da merenda e tem o tio da limpeza. E não tem nome, porque é o tio da merenda, é a tia da limpeza e é o tio do portal. E, normalmente, qual a cor dessas pessoas? Negras. Mas ela tem contato com a diretora que é dona, né? É dona. Tem contato com o coordenador ou coordenadora pedagógica que é dona, que é seu, que tem nome. E essa pessoa é branca. Outra percepção é que você falou que também no Fundamental 2 fica quieto. Fica quieto, a gente quer silêncio. A gente não quer barulho. A gente não quer que você fale. A Bell Hooks, ela fala que a criança, ela, por natureza, ela pensa, ela gosta de pensar. E a gente chega à escola, essa criança, a primeira coisa que a gente faz é falar para ela não pensar, porque ela tem que pensar o que eu estou pensando. E aí eu vou pegar minhas colinhas aqui. O Gustavo Bernardo, que é um professor da UERJ, ele fala assim, ó, aprendemos a falar na vida e a calar também. Quem cala não consente. Quem cala está se guardando ou está se submetendo. A segunda é a mais provável. Mas ele fala também que existem muitas variações barulhentas nessa submissão calada. Por que criança que não fala, que ele não pode falar porque está na sala de aula? Ele vai brigar, gente. Vai jogar uma caneta, vai jogar um papel de bolinha porque não pode falar. Ué, não pode falar. Não, eu preciso me comunicar, então vou jogar um papel de bolinha. Não é não? Vou arranjar uma briga, vou arranjar uma confusão. Esse calar vai parar em algum outro lugar. E eu, como professora de língua portuguesa, falei, então vou deixar essas crianças falar. Quer falar, vão falar. Eu dou aula sempre ou quase sempre para o 7º e para o 9º, e aí tem a facilidade. E aí a gente começou um processo de seminários, debates regrados, tudo na oralidade. Eu passava
a matéria, e ainda sou um pouco conteudista, mas a gente que é de língua portuguesa, quem é de língua portuguesa aqui? A gente tem uma coisa chamada IDEB, que é de língua portuguesa e matemática. A gente tem um currículo a seguir, porque no final do ano as crianças vão fazer prova de português e matemática. E eu preciso seguir o currículo, a verdade é essa. E aí, dentro do que as crianças precisam saber, nós começamos debate oral, seminários, que as crianças falassem nesse momento. E, para nossa surpresa, crianças pretas. E os assuntos que eram levados eram a partir da matéria, nada fugia da matéria. Só que nos debates, as crianças, e como debate, adolescente gosta do confronto, e os seminários, eles precisavam estudar sozinhos. Gente, os seminários são encantadores, porque eles nos surpreendem todas as vezes que eles vão para frente. É sempre assim, eu vivo levando caixote, eu falei isso no Unigran Rio, eu vivo levando caixote dos meus alunos, porque eles surpreendem de uma maneira, tem uma fala, e o tornar-se sabedor, quando as crianças começam a estudar sozinhas, porque seminário eles têm que estudar sozinhos. Eu sou a mediadora, mas eles estudam em casa. Quando eles começam a estudar em casa e se perceber preto, saber que aquele assunto que ele está falando é um assunto que tem na família dele, isso faz diferença dentro da escola. Todos os professores, todos ou quase todos os professores da minha escola têm a questão da 10.639. Então, não sou só eu, né? Os professores, e vocês vão ver nas fotos, que a gente leva essa questão do letramento racial para que o aluno perceba quem é ele, como ele pode se defender lá fora, lá na sociedade, porque dentro da escola, ele está numa escola que tem todo o movimento de educação antirracista, mas a gente quer que ele se defenda do lado de fora, nos muros do lado de fora da escola, e ele só consegue esse pensamento crítico se por causa do letramento racial que ele tem dentro da escola, até para nos confrontar. No ano passado, no dia que você estava, a gente tinha um aluno, e ele olhou, meu marido e falou assim, ô, professora, quem é aquele moço ali? Aí eu falei, meu marido. Aí ele, palmitou, professora. Aí eu, ô, Samuel, 30 anos, era outro momento. Era outro momento. Mas olha como ele prestou atenção. E aí, a gente não carrega... Os movimentos que a gente faz lá na minha escola não são movimentos estanques. A gente traz isso faz parte, não são temas transversais. Isso faz parte da aula. Não estou falando que é uma coisa simples, não estou falando que isso aconteceu do dia para a noite. Vocês viram, eu já estou lá há 7 anos. Nós já temos a maioria das meninas com cabelo natural. A gente estranha até quando aparece alguém de cabelo alisado. Esse ano, nós tivemos alguns alunos que vieram de escola particular. Lá perto tem uma escola chamada... Não vou falar, não. Tem uma escola particular e que algumas mães tiraram as crianças, trouxeram as crianças para a escola pública, porque sabe que ali tem uma educação antirracista. Então, tem uma aluna específica que a mãe veio conversar comigo e falou, professora, a gente tem um problema da Hillary, e a Hillary está péssima em todas as matérias. Eu tirei ela da escola particular porque ela sofria bullying, porque ela é preta, porque ela é gorda. E aí coloquei ela aqui porque eu sei que aqui é uma escola antirracista. Lá a Hillary não tinha amigo, a Hillary não conversava com ninguém, ficava o tempo todo trancada. E aí eu coloquei a Hillary aqui e a Hillary fala bastante agora,
fica o tempo todo no celular, tem vários amigos e as notas estão ruins, né, professora? Porque agora ela tem amigos. Vamos resolver. Vamos resolver. Então, é saber que todos os professores, ou quase todos os professores, e a gestão, porque é muito importante quando você tem uma gestão que entende, que está junto, que compra a ideia, né? Coloca no projeto político-pedagógico, não como tema transversal, mas como ideal de escola. Vocês querem começar a botar? E aí eu vou explicando o papel que eu... Já foi, né? Nem estou olhando. Então, essa primeira foto aqui é 2019, e essa foto, a foto do lado de lá, é 2022, esse ano. Tem sempre seminários sobre intolerância religiosa. E aí, nós convidamos o professor doutor da UFRJ, Ivanir dos Santos, para ir à escola no dia da culminância. E esse ano a gente convidou a dona Conceição de Lissá, maravilhosa, viu, gente? Que teve o terreiro dela queimado em Nova Iguaçu, tacaram fogo e tal. E uma igreja, inclusive, reconstruiu. Nesse ano, a gente teve... eu perguntei quem era de religião de matriz africana. E as meninas vieram para mim perguntar: professora, a gente pode vir com as nossas guias e com as nossas roupas? Então, vou perguntar para a diretora, tá? A diretora, claro. Falei, tá bom. Claro? Ela, claro que pode vir. A gente teve um grupo resistente. E aí, gente, sabe aqueles momentos da educação que a gente fala, é isso? No dia, eu estava muito nervosa, as crianças foram e desceram, se arrumaram, não foram de casa, porque a gente achou perigoso, muda a roupa na escola. A dona Conceição também foi. E sabe assim, 10 minutos de estranhamento e o restante do tempo foi de normalidade, porque eles estavam na hora tiveram que descer para o intervalo, e no intervalo eles têm que sentar junto, eles têm que conversar, porque a menina que é de matriz africana é colega da menina que é da igreja. Nesse dia, essas diferenças sumiram, até porque quem é protestante percebeu que aquela coleguinha dele, que é de matriz africana, não é do diabo porque ela é colega dele. Se é colega dele, ela é do diabo. E foi lindo esse dia, porque eu trouxe um pastor batista para apresentar a dona Conceição de Lissá. Eles se apresentaram, porque isso não é solto não, tá, gente? Isso tem nota. Isso aqui vale nota. Tudo vale nota. Porque eles precisam fazer um texto oral argumentativo. Então, na fala deles, eles se apresentaram primeiro. Tem que ter citação, argumento de autoridade, dados estatísticos, dados históricos, porque eu estou avaliando a fala argumentativa. E foi lindo esse dia, assim. E a gente já percebe que alguns alunos, depois do seminário, que eu nem me lembro mais quando foi, já vêm com as suas guias. E vêm com as suas guias sem medo. Já falam que é da Umbanda, que é do Candomblé, sem medo. Então, isso significa que aquele espaço ali da escola é um espaço seguro. Ele sente a escola como um espaço seguro para falar. E isso é o que a gente quer. Não é isso que a gente quer? É isso que a gente quer. Então, essa é a turma do nono ano. Do lado de lá é a turma do nono ano desse ano. Essas crianças ainda estão na escola. Esses aqui já foram embora. Do Ivani já foram embora. Visitamos o Quilombo. E todo ano a gente visita o Quilombo para saber da nossa história, né? E aí aqui foi 2000, e tudo aqui antes da pandemia e do lado lá depois da pandemia. Foi esse ano. A gente trabalha beça, gente. Foi esse ano. E lá é esse ano. Oi? Quilombo Camorim. Hã? Não, Quilombo Camorim é do seu Adilson. Ele é muito bom, gente. Pode ligar para lá que ele é bom.
antes da pandemia, depois da pandemia, para que eles conheçam a história, para que a gente possa nos conhecer não como vergonha, mas o seu Adilson ele fala de uma maneira assim: nós não somos escravos, nós fomos escravizados e a gente brigou. Não foi, me leva aí, vamos, sabe? E ele fala isso muito bem, para as crianças se sentirem assim. Não tem que ter vergonha do meu povo, porque o meu povo brigou. A gente vai lá e briga por as coisas que a gente quer. E isso, da última vez ele falou, inclusive, que isso na vida. A gente vai lá brigar por o que a gente quer. A gente não aceita as coisas passivamente. Nós não aceitamos passivamente a escravidão. A gente brigou por isso. E aí ele conta a história do Quilombo Camorim. Nós fomos antes da pandemia e lá esse ano, já também não lembro mais o mês, não, gente. Que foi, não. O nosso auditório. A gente, quando vai alguém palestrar, a gente sempre pede, né, ou vê se a gente consegue alguém preto para falar sobre determinado assunto. A gente tem muitas fotos, não deu para colocar todas. O nosso auditório se chama Auditório Flávia Oliveira. A Flávia é quase que a madrinha da escola. Ela, toda vez que a gente chama, que ela pode, ela está lá presente. Então, a gente achou por bem colocar o nome do auditório, Flávia Oliveira, porque ela está sempre disposta a nos ajudar. E toda vez que ela vai, é sempre maravilhoso, né? Uma mulher preta, inteligente. Do lado de lá, a gente tem o seminário, apresentação sobre bullying ou racismo. E aí eles tiveram que estudar para saber o que é bullying e o que é racismo. E o bullying, a gente deixou com o pessoal para um grupo que pudesse estudar sobre branquitude. Porque nós não somos objeto de estudo. Então, deixa que a gente fala da gente e vocês, que são brancos, vão falar de vocês, da branquitude. Porque a minha escola tem 65% de alunos pretos e pardos e o restante é branco. E esses alunos estão na escola e são da escola. Então, eles precisam entender quais são os privilégios da branquitude. Então, brancos falam de brancos e deixa que a gente fala da gente. Nós somos, deixa que a gente estuda sobre a gente. E vocês, que estão numa escola pública, vão perceber as nuances, porque as nuances estão também na linguagem, né? Porque um aluno branco é inteligente a beça, né? Nossa, muito inteligente. A preta é o quê? Esforçada. As duas tiraram 10. Né? Muito esforçada. Pretinha esforçada. Gente, esforçada não, a minha tirou 10. Ué, que isso? Como é que é o nome disso? É inteligente. Ela tirou 10. Não precisa mudar a palavra. Né? A minha filha, eu lembro que a minha filha uma vez contou uma história, ela fez mestrado na UERJ, e ela chegou correndo. Só que ela estava vindo de casa, e ela entrou no elevador, a menina olhou para ela. Guerreira, né, Iris? Ela, não, eu estou vindo de casa. Eu corri para pegar o elevador. Guerreira. E aí, Iris? Eu estou vindo de casa, amor. Eu estava em casa. Não trabalho, não. Não adiantou, porque a pessoa não estava a fim de ouvir. Né? Mas se fosse uma pessoa branca, ela ia falar que era guerreira? Só porque correu para pegar o elevador? Jamais. Jamais. Então, assim, em sala de aula, eu falo para os meus alunos, essa frase é minha. A gente está aqui para treinar o ouvido. Treinar o ouvido dentro da língua portuguesa. Você é pretinha, mas é inteligente, né? E aí eles já sabem, que eles falam assim, as adversativas, professora. Tem problema nas adversativas? Eu falei, isso, é isso. Tem problema nas concessivas? Tem problema nas concessivas. Porque a gente tem que dar aula, né? Então, a gente tem que dar concessiva, né, gente, língua portuguesa. Tem que dar as adversativas. Mas, para esse aluno entenda de que maneira, na linguagem, o outro lado está sendo racista. Até para ele poder se defender. Porque o racismo, né, na maioria das vezes, é aqui.
E quando isso é outra fala de aluno, quando é implícito ou quando é explícito, e eles já sabem. Não, professora, que quando fala assim, apesar de, é implícito, tem muito implícito. Isso, tá, isso tem muito implícito. Tem muito implícito. Esse conhecimento faz com que eles se defendam, e aí a escola, e eu estou falando para o nome da escola, se defendam fora dos muros da escola. Percebam as nuances do racismo fora dos muros da escola. E esse de bullying ou racismo, eu trabalho numa praça que tem 4 escolas. A menina que está aqui do lado, ela falou assim, posso falar? Eu posso contar uma história? Eu falei, pode. E aí ela contou que a menina chamou, quando eu estudava na escola do lado, uma menina chamou ela de carvão. E como eles estavam estudando a diferença de bullying e racismo, ela falou assim, foi racismo. A Benilda Brisa, ela fala assim, que o bullying descaracteriza, o racismo desumaniza. E ela leu. Ela falou assim, porque ela me desumanizou, porque carvão, se eu sou carvão, nem gente eu sou. Perceber isso para uma menina de 14 anos, ela vai chegar com o pé na porta na UERJ, na faculdade que ela for. Essa vai chegar com o pé na porta. Agora, os meus alunos são o pé na porta. Foi lindo esse dia. Foi lindo, que foi o dia que eles falaram sobre a diferença entre bullying e racismo. E aí, tem os outros professores. Eu trouxe o trabalho dos outros professores para não ficar só em mim. O professor de História fez um jogo de tabuleiro, Independência da África, o caso moçambicano. Ele faz vários... história, né? Então, está dentro muito da matéria da área dele. E aí tem o professor de Educação Física. Pode passar. Não botou a foto. Ah, não, do outro lado. Do outro lado ali não é história, não. O nosso professor de Educação Física, que, inclusive, levou a filha também, a filha do nosso professor de Educação Física, estuda na nossa escola, porque ele chegou em 2021, percebeu como a escola era, tirou a filha dele da escola pública e levou para a escola. Porque os professores não colocam seus filhos na escola pública. E ele falou que colocou porque ele sabe que a filha dele ali vai aprender outras coisas que não aprenderia na escola particular. Ele fez dança, fez dança africana, isso é mês passado, gente. E dança dos povos originários, 6º, 7º, 8º e 9º. Quando eu vou a congressos, a palestras, e como a gente é de língua portuguesa, eu não acho bom que pareça fácil. Né? Porque eu sempre já saí de alguns congressos que as pessoas falavam, meu Deus, eu não consigo fazer isso. Não consigo, meus alunos não deixam. E me saía sendo uma péssima professora. Então, eu quero falar que não é fácil. Nem todo dia de alegria. O 6º ano, todo ano a gente tem que recomeçar, porque o nosso 9º ano, quando está redondinho, vai embora. E aí chega a criança no 7º ou no 6º, Tabadouro! E aí o pessoal do 8º vai para cima e a gente, calma, tem que recomeçar. Então, esse recomeçar, mas daqui a pouco a gente não vai precisar mais recomeçar, não, porque eles vão chegar lá sabendo. Esse recomeçar é sempre muito difícil, muito cansativo, mas a gente entende que é necessário. Pode passar. E aí eu amo a Bell Hooks. Eu acho isso aqui a síntese da escola. O aprendizado é um lugar onde o paraíso pode ser criado. A sala de aula, com todas as suas limitações, continua sendo um ambiente de possibilidades. Nesse campo de possibilidades, temos a oportunidade de trabalhar pela liberdade, de exigir de nós e dos nossos camaradas uma abertura da mente e do coração que nos permita encarar a realidade, ao mesmo tempo em que, coletivamente, imaginamos esquemas para cruzar fronteiras, para transgredir. Isso é educação como prática de liberdade. É isso que a gente está tentando fazer
nem todo dia consegue. Não consegue um 100% da escola, mas hoje eu acho que 70% da escola, inclusive de professores, inclusive os professores, porque a gente tem uma gestão, a gente tem uma coordenação, desde direção, coordenação pedagógica, muito imbuída nisso. Então, a gente tem professores e tem a comunidade escolar, inclusive externa, que já percebeu que aquele ali é um lugar de segurança para o filho dele preto, né? A gente está tentando colocar em prática a lei, porque isso é uma lei. Eu não estou falando nada demais. E aí, quando eu ia sempre falar, me pergunta assim, qual é o embasamento que você tem, teórico, quando um pai reclama? BNCC. Por que 10.639? Mas isso aí é lei para preto. Então, estamos lá. BNCC. Está escrito assim na BNCC. As competências de língua portuguesa cabem, então, proporcionar aos estudantes experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos, de forma a possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais permeadas, construídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens. Habilidades da BNCC. Diferenciar a liberdade de expressão de discurso de ódio, posicionando-se contrariamente a esse tipo de discurso e vislumbrando possibilidades de denúncia quando for o caso. Habilidade 11, para quem é de língua portuguesa. Identificar e analisar posicionamentos defendidos e refutados na escuta de interações polêmicas em entrevistas, discussões e debates, em sala de aula e em outras, e se posicionar frente a elas. A BNCC também é uma lei, né? Então, a gente está dentro da lei. O que a gente faz na escola, quando a gente fala de intolerância religiosa, quando a gente fala de racismo, não é invencionismo, a gente está baseado em lei. Base Nacional Comum Curricular, Lei 10.639, 11.645, diretrizes curriculares. Não é invenção, não precisa ter medo, porque você está segura na lei. Muito obrigada. Tenho aqui, para a professora Mônica, sobre a questão dos PPTs e a tolerância religiosa, né? Como pensar esses PPTs, né? Tendo essa questão como orientadora, a questão da tolerância religiosa e as diversidades. Professora Mônica, por favor. Ela perguntou sobre o projeto político-pedagógico, foi isso? E a questão da diversidade e tolerância religiosa. Então, na confecção do projeto político-pedagógico, tem que estar, os professores precisam pensar num processo de decolonialidade. Você não pode fazer um currículo a partir da questão eurocêntrica. Então, o primeiro passo é letramento racial, inclusive para professores. Tem que começar por nós. Então, quando a gente começa a estudar, aí a gente começa a estudar e vamos pensar num projeto político-pedagógico a partir de uma visão decolonial. E aí, se você tem um projeto político-pedagógico a partir dessa visão, que não é visão eurocêntrica, vai fluir. Com certeza vai fluir. Então, assim, não é simples, tá, gente? Eu tenho muita preocupação de falar e a gente fala assim, é uma coisa simples, fácil. Não é uma coisa simples. Mas é uma coisa que a gente, assim, na minha escola, a gente está lá tentando fazer um projeto político-pedagógico decolonial. Provavelmente, daqui a 10 anos, a gente vai ter uma escola decolonial, porque ainda não temos. Mas estamos caminhando para o Ivanir dos Santos, professor, ele fala que a gente não está marchando, a gente está caminhando. A gente tem uma caminhada. Então, pensar num projeto político-pedagógico a partir de uma visão decolonial, não eurocentrada, não a partir dos portugueses, o professor de ciências, o professor de
matemática, né? Pensar nessas questões da sala de aula. Eu sou da sala de aula, então eu sempre fico pensando em sala de aula. Em uma visão, tanto que o aluno preto se sinta parte do processo. Eu faço parte disso aqui. Porque se a gente fica o tempo todo, e aí eu vou falar de língua portuguesa, que é a minha área, Clarice Lispector, né? Clarice Lispector. Carlos Drummond de Andrade, né? A gente acabou de ler um livro chamado... Tem toda escola, o município tem. A Fabulosa Morte do Professor de Português. E como a gente fala de novo, a aluna veio me questionar sobre a descrição do professor de língua portuguesa. Que é homem branco, magro, que usa óculos. E ela falou: esse professor nem é de verdade, que esse professor não existe. Esse professor branco, magro, alto, ele não existe. Porque ela estava pensando em mim. Então, aquele de mentira, essa aqui é de verdade. Ela já percebe que nem todos os professores de língua portuguesa são brancos, magros, usam óculos. E percebeu, inclusive, que na história não tinha nenhum aluno preto. E aí eu tenho tem sempre aquele mais debochado. Isso aqui é onde, professora? Que país é isso aqui? Porque não tem preto nessa história. Então, assim, pensar no projeto político-pedagógico, direção, professores, comunidade escolar, a partir de uma visão decolonial. Acredito que um professor ou uma professora de educação física, e eu acho que dialoga também com o que a professora Mônica nos trouxe como exemplo, mas acho que toda a mesa pode nos ajudar a pensar junto, sobre o papel das culturas corporais, né? Como tematizar as culturas corporais de movimento do povo negro, né? Para sensibilizar esses professores de educação física a esse olhar, e qual é o papel do corpo e da educação física para uma educação antirracista. Eu não sou de educação física, não, mas eu estou aqui com... Quando o professor me mandou a foto, ele me mandou me explicando. E aí ele mandou assim, ó: a dança nas aulas de educação física é uma experiência corporal que possibilita novas formas de expressão e comunicação, levando os alunos à descoberta de sua linguagem corporal, que contribui para uma aprendizagem multidisciplinar. E aí ele separou: 6º ano, danças circulares, povos originários do Brasil. E ele colocou a música Kioro Cango, é uma canção de Caiapó. Não sei falar o outro. Que dançam e cantam por quase um dia inteiro com o rito de fertilização do solo, como o plantio da semente de mandioca. Ele fez isso com o 6º. Com o 7º, ele fez danças circulares, povos africanos. Ele colocou um hino africano que se tornou popular em igrejas da América do Norte na década de 1990. Com o 8º ano, ele fez danças urbanas, charme, funk e hip-hop. Danças urbanas são manifestações culturais de força e identidade de grupos sociais. Ele fez dança com 6º, com 7º e 8º, acho que com o 9º não, porque eu acho que ele não dá aula do 9º. Me enviou as fotos, não deu para colocar no slide, mas se vocês entrarem no Instagram da escola, eu acho que tem as fotos lá, tá bom? A todos e todas. Primeiro, parabenizar essa mesa, essa roda que revigora a gente, faz com que a gente retorne aos nossos movimentos de trabalho com gás, né, para fazer diferente, para ver que é possível, principalmente diante de alguns contextos que a gente vem vivendo. E aí eu acho que, pegando muito fala de Luciana, né, a gente olha para vocês e pensa como eu gostaria de ter sido aluna, enfim, de ter vivido esses processos desde lá da minha tenridade. Pensando sobre isso, para quem não assistiu, já deixo aqui a dica da mesa inaugural, que foi com a grandiosa, lindíssima professora Nilma Lino. Ela trouxe um ponto ali que ficou muito na minha cabeça, que eu levei ontem para a gerência, para a discussão junto com a minha equipe interna, que ela trouxe algo assim, quase que impossível um professor que se diz antirracista olhar para a sua prática e não conseguir mapear princípios democráticos nessa prática. E aí, ontem, na formação que nós estávamos internamente de currículo, eu trouxe isso pelo viés da coerência pedagógica. Né? Eu acho que o que a professora Nilma Lino quis dizer é que é incoerente,
né? Não combina, né? E, obviamente, ela traz isso com um olhar a partir de uma base, de uma fundamentação. Não é um achismo, não é o que ela está dizendo. Ela fundamentou a sua fala para chegar a essa constatação. E aí, diante disso, eu estou aqui pensando muito no papel, a gente fica muito presa ao como, né? E a gente olha ali, vê registros e diz assim, é possível. Estou vendo caminhos ali, mas ainda muito difícil, porque não fomos educados a partir dessa ótica por conta da nossa sociedade, que é basilada por um racismo estrutural. E aí eu queria deixar aqui para vocês dialogarem um pouco com a gente da relevância do papel do coletivo dos professores, né? Porque eu acho que quando a gente consegue detectar essas incoerências na nossa prática cotidiana, é porque, de alguma forma, a gente teve um movimento de reflexão e autoavaliação sobre isso, partindo de algum lugar. E aí eu queria perguntar a vocês, na verdade, pedir para vocês trazerem um pouco da fala aqui para o debate, da importância desses coletivos, de estarmos juntos, nesse momento aqui que está sendo garantido para a gente, dialogando e trazendo sinais, enfim, fundamentações, trocas que nos levem a voltar agora para os nossos movimentos cotidianos, com a cabeça bagunçada, porque eu acho que a intenção é essa, não é sair ninguém aqui com uma resposta pronta, mas é para bagunçar mesmo, mas no sentido de conseguir identificar essas marcas e, a partir disso, dizer assim, opa, estou num caminho legal, acho que eu estou próximo ali do que Kate trouxe, Marcos, as professoras, ou não. Eu acho que eu preciso parar tudo e repensar. Então, queria que vocês falassem um pouco dessa importância dos nossos coletivos e da gente possibilitar esse coletivo acontecendo dentro da escola. Né? Escola é espaço formativo, né? Sei que é muito difícil, às vezes, a gente se encontrar e tudo mais, mas do quanto que a gente não pode perder o fio dessa meada. Então, quando ela começou, existe uma rede chamada Rede de Professores Antirracistas, e aí vou aproveitar para fazer a propaganda, sim. Rede de Professores Antirracistas, que proporciona isso. É uma rede que tem professores do Brasil todo. E aí você tem curso. Gente, quem não tiver conhecimento sobre a Lei 10.639, vai lá, que tem um curso de graça, gratuito, na plataforma da Rede de Professores Antirracistas. O que eu acho que... Eu faço parte da rede. O que eu acho que me ajuda a estar em rede, e aí eu vou falar da rede de professores e vou falar da minha escola. Na rede, é saber que a moça lá do Pará, a professora lá do Pará, tem o mesmo problema que eu. Porque a gente sempre... não me sinto mais hoje sozinha. Mas, por exemplo, quando eu dava aula no Estado, eu tinha a sensação de sozinha. Que eu fazia as coisas muito sozinha. Eu tinha uma diretora preta, e aí ela ficava o tempo todo me catucando. Pois é, mas ninguém faz, ninguém faz. Aí fica assim. E aí eu comecei a fazer muito impulsionada por causa da diretora Cláudia. E aí me sentia sozinha. Talvez se eu estivesse na rede, eu não me sentiria tão sozinha no Estado. Eu estava até conversando com a minha diretora, ela fala que professor do Estado é autônomo, que a gente aprende a ser muito sozinha, a gente faz as coisas muito sozinha. Então, estar na rede faz com que eu me falei, poxa, a moça lá do Pará tem o mesmo problema que eu aqui. Ela tem são os mesmos problemas. As queixas que eu tenho são as queixas que a menina do Pará tem. Rio Grande do Sul, então, é um absurdo, porque as professoras que são do Rio Grande do Sul, elas ficam desesperadas, porque muitos são os problemas, que aí a gente começa a achar que o nosso já nem é tão grande assim. Quando eu começo a ouvir os professores do Sul, a gente fala que tá ruim que não, tá? A gente tem uma gerência de relações éticas raciais. Quando a gente falou isso na rede, o olhinho dela chegou a brilhar, assim, porque é muito mais difícil lá falar de relações éticas raciais. Então, tem vários coletivos, e aí eu acho que a gente precisa entrar entrem na rede, tá, gente? Da Rede de Professores Antirracistas. Em escola, a gente fez uma semana, não vou lembrar também a semana, de capacitação.
Então, a minha escola integral, a gente sai 2h20 até 3h30. De 2h20 a 3h30, a gente teve uma semana que todo dia foi alguém lá conversar com a gente. Pessoas diferentes, ensino mesmo. Por último, a gente levou a Lavínia para falar sobre a 10.639, mas durante a semana a gente teve algumas pessoas. Levamos um aluno que ganhou o Codedine e foi para a França. Porque ele fez um filme e foi para a França. Então, assim, os coletivos, essas reuniões, a gente saber que não está sozinho, eu acho de extrema importância. Você saber que você não está sozinho, que a luta não é só sua, que existem possibilidades, apesar de todas as dificuldades. A minha escola, eu acho uma escola maravilhosa. E a gente tem alunos que são medalhistas, e a gente não tem uma quadra. Olha, e é aquela escola maravilhosa, você viu. A gente não tem uma quadra. Você imagina se essas crianças já ganham medalha sem quadra na escola, o que ia acontecer com essas crianças se a escola tivesse uma quadra? Né? Então, assim, as dificuldades são iguais. A gente está na escola pública. Mas eu continuo falando. Bell Hooks lá. A escola é um jardim de possibilidades. A gente precisa se aquilombar. Esse aquilombamento aqui, aquilombamento na rede, que a gente não pode sair de casa. Então, a gente faz reunião via Zoom pela rede de professor antirracista. A gente precisa se aquilombar para a gente não se sentir sozinho.